Vamos lá, gente, voltando, nós já falamos dos poderes administrativos vinculado e discricionário, e agora nós vamos falar do poder administrativo hierárquico. E eu vou dar um exemplo que nós vamos guardar inteiramente o poder hierárquico, só para fazer um breve contexto. A gente falou em hierarquia, é a relação do superior com o subordinado, hierarquia de poderes, tá? E regra manda quem está no grau acima lá nos cargos da administração pública. Então, é a relação entre chefe e subordinado, tá? Relação de hierarquia. E o exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: na minha casa, eu costumo dizer que nós somos em cinco. Eu, marido, minha esposa Renata, minha filha Laura, minha filha Luísa e minha cachorra Fiona. Para vocês verem, eu tenho 4 mulheres na minha casa. E lá em casa, a relação de hierarquia é muito interessante. Sabe quem que é o chefe da cadeia lá da hierarquia? Começamos com a Renata, minha esposa, manda chuva, manda fechar e abrir o barraco lá. Segunda pessoa na classe hierárquica da minha casa, minha filha Laura, a mais velha, manda também. Agora veio a Luizinha, a mais nova, terceira na classe. Já tá entrando em atrito com a Laura, tá? As duas vão ter que se virar. A Renata é manda-chuva. A quarta, vocês acham que sou eu? Não, é a Fiona, é minha cachorra, manda mais que eu. Sabe quem que é o mais subordinado em casa? É o professor, é o João. Relação de hierarquia em casa tá complicada para mim. Tô sofrendo, gente. Não tá fácil, não. É chicotado o dia inteiro. Não é fácil ter 4 mulheres para mandar na pessoa. Tá demais, tô sofrendo. Brincadeira, gente, mas só para vocês entenderem, a relação de hierarquia é uma relação entre superior e subordinado, tá? Não tem muito segredo. O que a gente vai ter que levar? Essa relação de subordinação para a esfera administrativa. Então, com isso, nós vamos falar algumas características do poder administrativo e hierárquico para que nós possamos formar um conceito. A primeira característica do poder administrativo e hierárquico é que por que ele existe? Ou seja, a administração pública escalona a função de seus órgãos. Com base nessa hierarquia, ela vai escalonar a função de cada determinado órgão. Tá? Então, muito provavelmente, existam órgãos que sejam superiores a outros órgãos. Então, esse determinado órgão está subordinado a um órgão superior. Tá? Por isso que nós falamos em escalonar a função dos seus órgãos. Através do poder administrativo e hierárquico, a administração pública ordena e revisa a atuação de seus agentes. Também com base nessa relação de subordinação. Ela vai ordenar e revisar a atuação de seus agentes. O superior, ele ordena que um agente subordinado atue, exerça uma determinada tarefa. Ele também pode revisar essa tarefa, sempre com base nesse poder administrativo e hierárquico, sempre com base nessa relação de subordinação. Uma outra característica é o que nós estamos falando aqui. Com base nesse poder administrativo e hierárquico, a administração pública estabelece a relação de subordinação entre seus servidores. É com base no poder hierárquico que a administração pública vai estabelecer quem é superior, quem é subordinado. Tá? É o poder administrativo e hierárquico que estabelece essa relação de subordinação existente entre os servidores públicos. Tranquilo? Não tem muita dificuldade. Algumas faculdades do poder hierárquico. Por que ele existe? Quais são as faculdades do poder hierárquico? Dar ordens, olha a relação de subordinação. Fiscalizar, delegar, avocar. Todas essas faculdades são oriundas do poder administrativo e hierárquico.
e são oriundas da relação de subordinação existente entre o superior e o subordinado. Ordenar, fiscalizar, não tem muito segredo, a gente sabe, né? Dar uma ordem, fiscalizar se funciona, se o servidor público subordinado está exercendo, está de fato realizando essa tarefa. Agora, delegar e avocar, só para a gente diferenciar um do outro, quando eu falo em delegação, eu digo que o superior hierárquico ele está delegando parte da sua competência para um subordinado. Então ele está chegando para o subordinado e fala: olha, faz aqui isso aqui que eu teria que fazer, faz por mim. Então ele está delegando parte da sua competência para um subordinado. Ele está delegando. Quando eu falo em avocar, em avocação, é o contrário. O superior hierárquico, ele chama para si parte da competência de um subordinado. Então ele chega para o subordinado e fala: ó, você tem que fazer isso, mas deixa que eu vou fazer uma parte disso para você. Então ele chama para ele parte da competência desse subordinado. Tá? Então essa é a diferença entre delegar e avocar. Tá? Tranquilo? Então, com base nessas características, nós vamos formar o nosso querido conceito. Lembrando, não é para decorar, é só para a gente ter um conceito formado. O interessante é a gente entender e guardar as características para que numa hora que nós precisemos, nós estejamos com essas características na cabeça, consigamos resolver, por exemplo, um teste. Tá? Lembrando, preciso estudar, não adianta. Vou prestar um concurso, eu preciso estudar, preciso rever, preciso praticar. Direito administrativo é prática, não só o direito administrativo, qualquer conhecimento é prática. Se eu não praticar, se eu não estudar, não adianta. O santo não vai baixar na hora da prova para a gente poder fazer esses testes aí só com uma lida. Preciso dar uma estudada e preciso praticar. Tá? Todo conhecimento praticado é conhecimento guardado. Tá bom? Conceito de poder administrativo hierárquico. É o poder que a administração pública tem de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecer a relação de subordinação entre seus servidores, dando ordens, fiscalizando, delegando, avocando. Tá? Então, em regra, poder administrativo hierárquico, nós vamos falar da relação de subordinação existente entre um superior e um subordinado, tá? É o poder que o superior tem lá de dar ordem, fiscalizar, delegar, avocar. E um exemplo é quando o superior, por exemplo, determina que um subordinado realize determinada tarefa, tá? Quando ele determina que um subordinado realize determinada tarefa, ele está se utilizando, ele está exercendo o poder administrativo e hierárquico. Um outro poder administrativo que nós vamos estudar é o poder administrativo disciplinar. Tá? Disciplina, gente. Quando a gente pensa em disciplina, o que nós pensamos? Em sanções. Tá? Só que nós vamos levar isso para a esfera administrativa, que é o que nós estamos estudando. Tá? Não vamos pensar na prática no direito penal. Tá? Vamos levar isso na relação para a relação administrativa, na relação dos servidores públicos, tá? Na relação da administração pública com os seus servidores públicos. Disciplina, sanções. Só guardar isso. Tá? Uma primeira característica do poder disciplinar quando é que a administração pública exerce, por que ela exerce esse poder disciplinar. O que ela faz? A administração pública ela apura infrações e aplica sanções quando ela exerce esse poder administrativo disciplinar. Apuração de infrações e aplicação de sanções. Tá? Eu falei, disciplina, sanção. E quem que são os destinatários dessas apurações, ou dessas apurações de infrações, ou dessa aplicação de sanções? Quem que são os destinatários
do exercício desse poder disciplinar? Os servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa. Então, por isso que eu falei, nós temos que pegar esse poder disciplinar, essas sanções, essas apurações de infrações e levar para a esfera administrativa, tá, gente? Então, quando eu falo em poder disciplinar, em sanções, nós estamos pensando na esfera administrativa. Então, os destinatários dessas apurações, dessas sanções, são os servidores públicos e as pessoas ligadas à disciplina da administração pública. Certo, gente? Só para ter em mente isso. Professor, e como é que ocorre esta apuração? Como é que ocorre a aplicação de uma sanção? Sempre, isso aqui a gente tem que guardar no poder disciplinar. Sempre com o máximo do respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório. Então, sempre para que ocorra essa apuração, sempre para que ocorra a aplicação de uma sanção ao servidor ou a uma pessoa ligada à disciplina administrativa, é necessário que seja aberto um processo administrativo com base no direito, com base no processo legal, com base na ampla defesa, possibilitando ao servidor que ele tenha 100% de possibilidade de se defender, possibilitando ao servidor que ele possa exercer o contraditório, que ele possa contraditar provas, que ele possa produzir provas devido ao processo legal, tanto a apuração quanto a sanção administrativa aplicada a um servidor ou às pessoas ligadas à disciplina da administração pública, elas devem ocorrer com o máximo respeito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Isto é muito importante. Respeito à ampla defesa, ao devido processo legal e ao contraditório, tá? Até para que, eventualmente, se esse servidor for questionar uma sanção na esfera judicial, que pode ocorrer, tá? Lembra? Sistema administrativo inglês, o servidor, se ele sofrer uma sanção na esfera administrativa, ele pode questionar essa sanção na esfera judicial. Ele pode fazer isso. Por isso, até que a administração pública ela tem que estar totalmente embasada no devido processo legal, que ela tenha possibilitado a ampla defesa e o contraditório. Tá? Com isso, nós formamos mais um conceito. Conceito de poder administrativo disciplinar. É o poder que a administração pública tem de aplicar penalidades às infrações funcionais de seus servidores e demais pessoas ligadas à disciplina dos órgãos e serviços da administração pública, sempre, gente, respeitando o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Então, nós dizemos um exemplo quando que a administração pública exerce o poder administrativo disciplinar, quando ela aplica uma pena, por exemplo, de advertência, suspensão ou demissão do servidor público ou de uma pessoa ligada à disciplina da administração pública. Fechou, gente? Então, no último vídeo nós vamos matar o poder administrativo hoje e vamos falar do poder regulamentar e do poder de polícia.